Bem, pessoal, para fazer a modelagem de dados, a gente tem que ter algumas consciências para que fique mais fácil. Tá? A primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte: o dado ele vai ser o tão minimamente abstraído quanto necessário. O que é isso? Você não precisa dar detalhes dos dados no seu sistema se você não precisar dos detalhes. Você só vai gerar um desgaste para quem está entrando com dados e um desgaste para manutenção de dados desnecessários. Então, todo dado que você for armazenar, todo dado que você for modelar, ele tem que ter um sentido no seu sistema. E a abstração ela vai ser tão especializada quanto necessário. Se você não precisar de mais dados, você vai interromper o seu dado daquela forma e vai deixar o sistema como tem que ser. Por isso que quando você faz um software que é desenvolvido para uma empresa específica, para um setor específico, para uma área específica, quando você faz o desenvolvimento só com essa pessoa no seu foco da análise, ele é o sapatinho de cristal que só serve no pezinho da princesa. Esse é o software, tá? Ele só vai servir para aquele cliente seu, porque ele foi analisado com um único foco naquele cliente. Quando você fala de software de mercado, software multiempresa, software que são parametrizados, é outro esforço de desenvolvimento. É um esforço de desenvolvimento onde você faz um software super parametrizado, super genérico, onde você tem telas, onde você configura o funcionamento desse software. O esforço de desenvolvimento é muito maior, mas ele pode ser reaproveitado em mais lugares. Então são desenvolvimentos diferentes, isso é importante da gente entender. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o sapatinho de cristal que só serve no pezinho da princesa. É só para esse cliente específico. Então é dessa forma que a gente vai analisar esse software e pensar nele. Outra coisa importante da gente pensar: quando a gente pensa em dado, a gente tem que começar a isolar esse dado na abstração dele, dos conjuntos de abstração. Tá? Então você não vai misturar os dados, você não vai ter abstrações de livros, por exemplo, com abstração de pessoas no mesmo conjunto. São conjuntos diferentes. É claro que em algum momento uma pessoa vai pegar emprestado um livro e você vai ter um outro cara que vai ser o seu conjunto de empréstimos que vão colaborar com essas duas entidades. Então, quando a gente estiver modelando, na nossa cabeça, a gente vai começar a separar esses conjuntos e começar a organizar a ideia e depois vai especializando ela. A gente não precisa se preocupar, nesse primeiro momento, em ser perfeito. No primeiro momento a gente vai conectar a ideia. Depois a gente vai especializar a ideia para as abstrações do nosso sistema. Então a gente começa o nosso trabalho separando os conjuntos. Então a gente vai criar aqui, ó, o diagrama de classe. O diagrama de classe é um diagrama estrutural. Nesse caso a gente vai chamar aqui as classes de dados ou a nossa model, né? O nosso modelo de dados. E aqui vão estar nossas classes de dados. A gente vai ter outros tipos de classes, de diagramas de classe no nosso projeto. Mas esse aqui é o mais importante porque ele vai estruturar o nosso banco de dados. Beleza? Então, partindo do que inicialmente eu quero só descobrir como os dados se colaboram, eu vou começar a analisar os nossos requisitos lá. Ó. Opa, eu tenho livro. Significa o quê? Que o meu sistema vai ter um conjunto de livros que são os livros da biblioteca. Então eu vou criar esse conjunto aqui, ó. Livro. Pela boa prática,
a gente vai manter os nomes todos do singular das nossas classes, tá? Tem notações que dizem que o nome deve ser em minúsculo, em maiúsculo. Eu gosto de colocar a primeira letra em maiúscula. Se for o nome composto, a primeira letra do nome composto, que quando você está programando, fica as primeiras maiúsculas. Eu sei que é um objeto que eu programei, né? É a minha notação, como está padronizado. O meu padrão de desenvolvimento é esse. Então eu modelo conforme o meu padrão. Aí vamos descendo, ó. Opa, nós temos pessoas, né? Uma pessoa pode ter no máximo 2 livros emprestados ao mesmo tempo. Então eu vou colocar pessoa aqui, né? Estou pensando aqui que aqui vai ser o cadastro de pessoas. No meio desse cara aqui, a gente tem o empréstimo, né? Que a pessoa pega emprestado o livro. Então eu vou colocar o empréstimo aqui, tá? Por enquanto estou só organizando a minha ideia, tá? Na minha cabeça. Depois eu vou ver como eles se colaboram para essa relação. E isso pode ir evoluindo no seu modelo, tá? Isso não necessariamente precisa ser assim. Vamos continuar lendo aqui, ó. O sistema deve permitir que o atendente preste livro para o público geral. Uma pessoa, o tempo máximo de empréstimo é de 7 dias. São informações de regras de negócio, de requisitos funcionais. Será cobrado um valor X por dia de atraso. Se a pessoa tiver dívida, não pode pegar emprestado, né? Aqui depois a gente vai ter que resolver esses problemas. Esses são problemas que a gente vai ter que resolver, que pode ter uma ou mais soluções. A gente vai pensar nessas soluções, beleza? Você pode ter soluções complicadas ou soluções simples para o seu problema. A gente pode variar o nosso pensamento para essa solução. Tem aqui o gênero. Eu estou indo primeiro nos conjuntos mais claros, tá vendo? Tá claro para mim algumas coisas. Tá aqui, cadastrar gênero. Opa, tem um conjunto de gênero que são os gêneros do livro. Então eu vou lá, ó. Gênero. Repito o que eu queria dizer no início da aula. Essa é a forma como o meu cérebro funciona. É lógico que você vai usar teorias com isso, para você fazer corretamente. Mas o seu pensamento tem que ir evoluindo na análise, né? As coisas que são claras você já vai colocando para te ajudar na identificação, etc. Aí vai lá, opa, tem editora. Tá claro aqui que eu tenho N editoras de livros, que é um conjunto de editoras, né? Então eu vou colocar aqui a editora. Por enquanto não tem atributo nenhum, só tem o nome dos conjuntos, né? Idioma, opa, idioma. Estou colocando. Olha lá, ó. Devolver livro, cadastrar pessoa já tem. Usuário é uma decisão, se eu vou fazer separado ou se vai ser da pessoa. Posso fazer o controle de segurança separado, porque os usuários vão ser usuários do sistema, né? Não tem acesso direto na nossa análise. Não tem acesso direto da nossa análise de quem pega empréstimo, né? O usuário, ele é bibliotecário. Não, o público geral não tem controle de acesso. É uma tela livre. Não tem nenhum item que precise de autenticação do público em geral, senão estaria em pessoa. São só usuários específicos do seu sistema. Então, a primeira coisa que a gente faz, pelo menos que eu faço, identifica os conjuntos que estão claros. Tem mais conjuntos na análise? Tem problemas que a gente vai ter que resolver. Existem formas diferentes de resolver esse problema, né? Então eu vou ter que resolver esses problemas. Mas primeiro eu vou para a parte fácil, né? Qual que é a parte fácil? No banco de dados relacional, pessoal, está me atrapalhando. Eu agradeço o silêncio aí. No banco de dados relacional, a gente tem
o relacionamento entre as tabelas. Beleza? No diagrama de classe, nós temos a colaboração entre as classes. O conceito é o mesmo, só muda o nome, tá? No banco de dados, a gente tem relacionamento um para vários e vários para vários. Lembrando que o vários para vários é um relacionamento lógico. Ele não existe no mundo físico, né? É impossível você implementar um relacionamento vários para vários sem uma tabela no meio, sem virar um para vários e um para vários. É a mesma coisa no diagrama de classe. Só que nas classes, as colaborações têm multiplicidade nas duas pontas. E essas multiplicidades, elas precisam de entendimento. Mas o conceito é o mesmo. Só que tem nas duas pontas aqui, porque você pode ler de um lado para o outro e de um lado para o outro. Então a colaboração é esse carinha aqui, ó. É a associação, que ela pode ser do tipo não especificada, direcional, bidirecional. Isso aqui é só para complicar a sua vida, tá? A gente vai usar esses ou esses de baixo, que são as composições e as agregações. De início, é importante a gente identificar as associações, tá? Então a gente sabe que o livro, ele tem um gênero. Está escrito lá na nossa análise. Ó, cadastrar livro com as seguintes informações: gênero, idioma. A gente separou os cadastros aqui já, de gênero e idioma. Na nossa cabeça a gente já viu o sentido em separar esses conjuntos, porque eles iam se repetir. Isso é uma boa, fugindo de formas normais ou de outro raciocínio. Quando você vê um dado que ele se repete, né? Ele se repete em vários registros diferentes, você já pode começar a pensar em separar ele numa tabela e criar uma tabela de lista para você relacionar, né? Vai evitar o que? Os erros de redundância, a mesma palavra escrita com acento, sem acento, no plural, no singular, etc. Porque as formas normais ajudam a evitar isso. Nesse caso, é a terceira forma normal, né? É a dependência funcional de campo não chave, né? Ajuda a gente a identificar, mas a gente já pode ficar esperto com isso. Toda vez que a gente começar a ver que o dado está se repetindo, esse dado talvez pudesse ser separado. É o que aconteceu aqui na nossa análise com gênero e com idioma. A gente já separou no requisito funcional o cadastro de gênero e cadastro de idioma e o cadastro de editora, né? Eu não preciso esperar chegar lá na frente para já identificar isso. Eu já estou identificando como analista que isso ficaria melhor estando separado. Não é sinal que eu vou acertar todas também no primeiro momento. O processo de modelagem é um processo de construção, é um processo de aprendizado. Eu estou aprendendo com o modelo também, tá? E não é sinal que eu vá acertar todas, não. Eu posso errar. Qual que é a ideia? Eu errar menos. Por isso que eu faço o modelo, né? Eu começar o desenvolvimento já com uma taxa de acerto maior. Não é sinal que o meu modelo vai atender 100% quando eu codificar. Não é, tá? Isso não vai acontecer. Não acontece comigo até hoje. Não vai acontecer com vocês também. Quanto mais complexo for, mais erros a gente vai ter. Essa é a parte. Então aqui, ó, gênero e livro se colaboram, né? Editora com livro se colabora. E idioma com livro se colabora. Beleza? Então esse aqui é como se fosse um relacionamento de tabela com tabela. Agora a gente vai fazer a identificação da multiplicidade, que é outro carinha que tem, que diz quantos objetos eu posso ter na ponta. A visão agora é: um objeto editora pode ter quantos livros? A pergunta é sempre e na outra ponta quantos pode. Um objeto livro pode ter quantas editoras? Então eu pergunto de um lado e marco a multiplicidade do outro. Então,
Um objeto editora, ele pode ter quantos livros? Aí eu venho aqui na multiplicidade, ó, que é esse carinha aqui, ó, esse Mzinho que aparece aqui, ou clico na linha e venho aqui, ó, multiplicidade, ó. Beleza? Nos dois caminhos é o mesmo, ó. Então, um objeto editora, vamos lá, editora Campus. A editora Campus no seu sistema. Você acabou de cadastrar a editora. Ela pode ter quantos livros? 0 ou vários. Então essa é a visão. Ah, professor, mas não faz sentido eu ter uma editora e não ter livro. Ok, mas você está pensando no seu sistema. Quando você criar a editora, você vai obrigar o cara a colocar um livro? A visão é no seu sistema. Entendeu? Agora, um livro, a leitura agora é daqui para lá. Um livro vai ter quantas editoras? Não existe livro sem editora, existe? Poderia ser 0 ou 1, se tivesse essa condição. Ah, professor, e se eu errei, se pudesse? Você vai ter que rever sua análise. Tá? Professor, aí nesse programa não tem o N não é modelagem de banco de dados, é modelagem de classe. A modelagem de classe, a notação é 0 ou vários. No banco de dados, o N é o vários. Aqui o vários é o asterisco. Show? É 0 ou vários ali a leitura. É, porque esse 0, aí tem o reticência ali, pode ser N. Mas na notação é asterisco. O banco de dados, ao contrário do que você imagina, ele não tem uma notação só. Você tem no banco de dados uma infinidade de notações que você pode usar para fazer a modelagem de banco de dados. Aqui eu estou pegando o banco de dados, ó. Essa aqui é a notaçãozinha pé de galinha. Não tem número aqui, ó. Mas eu sei que aqui é 1 e aqui é vários, pela notação. Tá? A notação tá aqui, ó. Você pode ter a tradicional, ó. Então, assim, não se apegue nesse negócio de que só existe uma notação certa. Até para o banco de dados existem N notações diferentes. Então, essa história de que só pode ser N para banco de dados, não. Eu, por exemplo, eu gosto muito da CrossFoot. Eu gosto muito da CrossFoot. Gosto muito do pezinho de galinha. Pezinho de galinha não precisa nem de número, eu sei que é um para vários. Quando é 2 é porque é a chave primária. É 1. Quando é 2 é porque é o pezinho com a espora, entendeu? E o outro lado é o pezinho. Pezinho de galinha tá lá. Aqui é vários. Só que nessa anotação aqui você não sabe se o campo é obrigatório ou não. Vamos lá. Mas o que a gente está tendo aqui é a aula de diagrama de classe. Depois a gente vai transcrever isso aqui para um diagrama de entidade de relacionamento, para vocês verem as diferenças. Beleza? Por enquanto eu estou só pensando como é que meus dados vão se relacionar, não tem nenhum detalhe, está o mais abstrato possível, só tem o nome dos conjuntos. Vocês observem o seguinte, você vai desenvolvendo o seu modelo de dados, você vai partindo do mais alto grau de abstração possível, até você especializar ele no modelo que você vai implementar. Mas você não precisa começar pensando lá naquele modelo certinho que eu vou implementar, que é um processo evolutivo. Né? Primeiro eu quero organizar a minha ideia. Eu estou pensando em como eu vou resolver o problema. Depois eu vou colocar os dados, preencher as lacunas, especializar um pouquinho mais, talvez fazer uma mudança quando eu começar a colocar a representação que vai ser implementada de fato. Mas eu quero agora organizar minha cabeça. Minha cabeça está confusa ainda, eu não sei como é que vai ser esse sistema. Estou organizando ela. Entendeu? E a mesma visão aqui, ó, do gênero para livro. Ó. Um gênero, ficção científica, sei lá, só pensei em ficção científica, romance, terror, pode ter quantos livros? Um gênero. No seu sistema pode ter
zero ou vários. Não é isso? Então a multiplicidade pode ser zero ou vários. Né? E um livro, ele pode ter quantos gêneros? Ou vários. Mas é um gênero, né? Não, pode ser vários. Não, um só, né? Não vai ter. Se você tiver um romance de ficção científica, vai ser um gênero específico para isso. Não, pode ser os dois. Imagina só, eu quero ver um romance. Aí você vai lá ver um cara que se apaixonou por um alien. É um romance de ficção científica. Não era bem o gênero que você queria ver, né? Isso é outra situação em que você pode chegar à conclusão que você está certo e eu estou certo. Só que no meu sistema vai ter um só e pronto. Se o cara quiser criar um romance composto, ele vai criar lá o outro tipo. É isso, não vai ser uma relação vários para vários, que a gente vai ter que ter um cara no meio. Por enquanto não vamos ter. O idioma e o livro. Você tem que pensar o seguinte, é um livro, é o objeto livro. É um. Você pode ter um livro traduzido em vários idiomas, mas cada livro daquele vai ser num idioma diferente. É um livro. Um livro, um objeto livro. Ele pode ter um idioma. É um livro. Quando eu falo no objeto livro, multiplicidade é correlação de objeto. Quando eu falo um objeto livro, eu estou me referenciando a esse cara aqui, a ele mesmo. A esse. Esse livro aqui, ele vai estar em francês, alemão e inglês? Pode ser. Aí tem interpretação também. Vai dar mais informação. Na nossa livraria, um livro vai ter só um idioma. Se ele for um dicionário francês-português, o idioma dele é português. Está traduzindo do francês. Viu? Mas é uma decisão que o analista toma. É isso que eu quero dizer para você. Você poderia fazer aqui com vários idiomas. É uma decisão sua como analista. Tá? Qual o princípio que a gente deve partir sempre? Manter o mais simples possível. Toda a complexidade que você colocar aqui vai aumentar a sua dificuldade na hora de desenvolver. É isso. Beleza? Então, keep it simple, sempre. Um idioma vai poder estar em 0 ou vários livros. E um livro no nosso sistema vai ter somente um idioma. Então, a classe é o conjunto de dados, a multiplicidade é como elas se colaboram, a multiplicidade não, a associação é como elas se colaboram, né? E a multiplicidade é quantos objetos você pode ter em cada ponta. A associação é uma relação entre classes e a multiplicidade é a definição do objeto. Quantos objetos pode ter na ponta? Quantas instâncias da classe editora pode ter relacionada a um objeto livro? É isso. Essa é a visão que a gente tem que ter. Beleza? Então, associação, colaboração entre as classes, multiplicidade. Se tiver difícil de entender, você pode colocar nome. A sua associação pode ter nome. A editora, né, contém. Esse nome tem a ordem de leitura. Né? Você poderia colocar o livro possui, aí a ordem de leitura fica errado. Aí você pode mudar a ordem de leitura. Você pode mudar a ordem de leitura.
Mas isso só deve ser usado quando você tiver com dificuldade de leitura do modelo, para esclarecer o modelo. Você não deve colocar em tudo. Tem alguns professores ou autores que falam, você tem que nomear toda a relação, aí tu fica poluindo a porcaria do seu modelo e tendo trabalho que você não vai precisar. Lembra o que eu falei? O modelo ele tem que ser simples e ele tem que ser útil. Ele não pode ser uma coisa complexa de ler e trabalhosa. Se você já está entendendo o modelo, se está claro, não precisa colocar esses nomes. Ele tem também nome na ponta, que é o papel. Você pode colocar os papéis. Se você olhar aqui nas relações, ó, aparece um carinha aqui que é o papel. Ó. Tá vendo? Só que, pô, tem coisa que não faz nem sentido você colocar papel. Fica só poluindo o modelo. Olha só como é que ficou mais chato de ler. Com essas coisas. Então a gente só vai usar nome da relação e papel quando eu tiver que esclarecer. Pô, quando é que um papel é importante? Pô, que legal, né? Quando eu colocar lá, por exemplo, eu tenho a classe pessoa, e a pessoa, ela vai ter a relação dela com o gestor dela, né? Ela sempre vai ter lá o gestor associado. Né? Aí você coloca a relação assim, você não vai entender porcaria nenhuma o que você quer dizer. Né? Aí você vai colocar a multiplicidade. Opa, um gestor vai poder ter uma ou várias pessoas geridas, ou zero ou várias pessoas geridas. O que isso significa para você lendo ali? Porra nenhuma. Você não entendeu absolutamente nada. Então aí você pode colocar aqui o papel. Ó, desse lado aqui você tem o empregado. Desse lado aqui você tem o gestor. Aí começa a fazer sentido os papéis. E o nome, o gestor gere, ou gerencia o empregado. Aí faz sentido a direção de leitura. Você colocar um reverse direction para ficar claro que numa ponta dessa relação você tem um gestor e na outra ponta você tem um empregado. E que o gestor gerencia o empregado. Aí quando você lê o modelo agora, você entende o que significa aquilo que você colocou. Beleza? Então as notações devem ser usadas para esclarecer o que você está com dificuldade. O que você não está, não precisa. É besteira, é perda de tempo. Beleza? Então isso aqui é um autorrelacionamento. Isso vai gerar uma chave estrangeira relacionada com a própria chave primária da tabela. Um relacionamento para vários entre a própria tabela. Isso acontece no banco de dados. Vamos lá. Agora eu tenho a classe pessoa e a classe empréstimo. Aqui ocorre um erro comum no analista. Qual que é o erro comum no analista iniciante? Ele não tem pensamento temporal. Ele só pensa na coisa que acontece na hora. Tipo, eu posso participar de uma corrida. Você nunca vai participar de duas corridas ao mesmo tempo. Aí o cara põe a relação 1 para 1. Só que no sistema dele ele só corre uma vez. Se daqui a uma semana ele for correr de novo, ele não corre. Então, a gente tem que ter pensamento em quantas vezes aquilo pode ocorrer enquanto o sistema for utilizado. Não é só naquela vez. O analista iniciante, ele não desenvolve esse pensamento temporal. Ele tem essa dificuldade. Ele só pode pegar 2 livros, está lá na nossa regra de negócio. Está escrito lá, ó. Tá vendo? Aí ele coloca ali na multiplicidade que ele só pode pegar 2 livros. Aí ele pegou um, devolveu, pegou outro, devolveu, não pode mais usar o sistema. Tem uma regra de negócio lá que não deixa ele pegar outro, que ele já pegou 2. Então, esse pensamento temporal, ele tem que estar enraizado. Não é somente naquele momento. É ao longo do ciclo de vida de utilização do sistema, quantas vezes eu vou estar associado com esse objeto. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensar assim, o
O livro, quando ele for emprestado, ele está emprestado. Eu não preciso emprestar de novo, não tem como. Aí você bote na multiplicidade aqui entre livro e empréstimo. Aí você vai ler, ó. Opa! Um livro pode estar em quanto empréstimo? Aí o cara vem aqui, não, o livro vai ser emprestado uma vez, ao 0 ou uma, né? Não pode ser emprestado duas vezes, já está emprestado. Como é que eu vou emprestar de novo? Aí chega aqui, o empréstimo pode ter quantos livros? Opa, o empréstimo pode ter... Aqui faz sentido você colocar a multiplicidade do jeito que ela tem que ser colocada, que é 1 ou 2. Você está dizendo que ele só pode levar 2 empréstimos. Você está definindo o limite dessa ponta. O empréstimo pode ter 1 ou 2 livros. Nesse caso, não faz sentido ter um empréstimo que não tenha um livro. Então você nem vai deixar ele criar. Você já vai bloquear na regra de negócio. O empréstimo tem que ter um livro. Beleza? Agora, um livro, ao longo do ciclo de vida do sistema, ele pode estar em 0 ou vários empréstimos. Prestei ele para você, você me devolveu. Prestei para ele, me devolveu. Prestei para ele, devolveu. Então essa multiplicidade dessa ponta está com vício de iniciante. A gente vai corrigir. A gente vai colocar aqui o quê? 0 ou vários. Aqui está 1 ou 2, ó. A gente pode colocar a notação definindo o limite inferior e superior. Vai aceitar 1 ou no máximo 2 objetos e 0 ou vários. Aqui, mesmo que seja só 2 o limite, a gente está com vários para vários. Tá? Então, toda vez que tenho vários para vários, a gente vai ter a classe participante, a classe associativa, desculpa. A classe participante é o diagrama. Então a gente vai matar esse cara aqui, ó, e usar esse cara aqui, ó. Posso mudar a direção de leitura também. E aqui eu vou dar o nome da classe associativa como livro emprestado. Beleza? Isso é uma outra coisa que as ferramentas aceitam. As ferramentas aceitam você dar nome com espaço, dar nome com... É uma má prática de notação. Por quê? Porque você, quando for programar, você vai estar limitado à linguagem. Essa classe associativa seria, no banco de dados seria igual aquele losango, né? Eu não conheço nada que seja um losango no banco de dados. No diagrama. Depende do diagrama. Essa aqui é uma tabela que nasce do vários para vários. Nasce do vários para vários. É a mesma coisa, ela nasce do vários para vários. Toda vez que você tiver no banco de dados vários para vários, um livro pode estar em vários empréstimos, um empréstimo pode ter vários livros, nasce a classe, nasce a tabela que vai ser um para vários e um para vários. Esse cara aqui depois vai ser especializado em outra coisa. Eu não sei se é o losango, porque eu não uso essa notação que você está falando. Deve ser a partir de um princípio de que... É a ação, né? Por exemplo, ter o livro, até emprestar livro... Depende da anotação. Na anotação que ele está usando não é nada. O losango é outra coisa aqui. Beleza? E na anotação que eu uso para modelar dados é outra coisa. Essa é a anotação que eu uso para modelar dados. Tá? Bem, continuando então, nasceu ali o livro emprestado. Show? E a pessoa com empréstimo, correto? Pessoa com empréstimo. Então tem uma colaboração aqui de pessoa com empréstimo. Uma pessoa pode fazer quantos empréstimos? Pensamento do iniciante que não está vendo o tempo. Ao longo do tempo, uma pessoa pode pegar 2 livros, devolver, pegar mais 2, devolver, pegar mais 2, devolver. Você vai na locadora de carro, você só pode alugar um carro. Você aluga um carro. Se for um para um, você não pode mais alugar carro nessa locadora. Você devolve e quer alugar outro. Exatamente.
Uma pessoa pode estar em 0 ou vários empréstimos. Por que 0 ou vários? Faz sentido você cadastrar uma pessoa se não pegar o empréstimo? Mas você vai associar já no empréstimo, na tela de cadastro de pessoa o empréstimo? Não. Você vai primeiro cadastrar a pessoa, salvar bonitinho, depois você vai lá no empréstimo. Ó, essa pessoa aqui vai pegar. Ou no primeiro empréstimo vai cadastrar a pessoa antes. Mostra os documentos, associar documento, etc. E um empréstimo pode ter uma pessoa, correto? Vai ter empréstimo sem pessoa? Então, uma pessoa. Então, começou a fazer sentido o seu modelo. Começou a fazer sentido. Esse usuário está solto aqui. Isso é uma decisão. Por que é uma decisão? Isso aqui pode ser só para controlar o acesso do sistema, ou eu posso, quando eu fizer um empréstimo, eu associar qual usuário fez o empréstimo. Aí eu estou dizendo que todo empréstimo vai ter o usuário que fez o registro, mas isso não é uma prática comum, porque você vai ter uma tabela de log que vai fazer esse controle, se você quiser ligar a trilha de auditoria. Você não precisa vincular os seus usuários de sistema direto ao dado nesse caso, que o dado não pertence à pessoa. Beleza? Então, começou a fazer sentido o sistema, não começou? Começou. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu falei para vocês que a gente não precisava ser puro, mas eu vou ser puro nesse caso aqui, por quê? Eu vou colocar um ID em todos os objetos, ID, e aqui vem a visibilidade do atributo. A visibilidade do atributo está diretamente ligado aos publics que a gente usou lá na declaração de classe na outra aula. Se eu quero que o objeto de fora veja, tem que ser public. Se eu não quero, pode ser privado. Beleza? Então eu vou usar o public para atributo de dado. Todo meu carinha aqui vai ter o ID. Vai ter o ID que vai ser public. Professor, você vai criar como ID? Vou por enquanto. Tá? Vou criar com ID. Só para deixar com ID. Podia ser código gênero. Só que eu vou ser purista como os autores da O, mano. Eu jamais faria assim na vida real. Mas vou deixar assim por enquanto. Eu não gosto muito de usar ID. Aqui acontece uma coisa na modelagem, que é o seguinte. Você já sabe, vou colocar o ID do livro também. Você já sabe que a chave estrangeira, ela vai para outra tabela, não sabe? Quando você leva a chave estrangeira, quando você tem o relacionamento 1 para vários, você tem um no lugar que é chave primária, no outro lugar que é chave estrangeira. Quando a gente está modelando classe, a gente não representa as chaves estrangeiras, tá? Eu não preciso colocar aqui que vai ter o ID de idioma no livro, que vai ter o ID da editora, que vai ter o ID do gênero. Não preciso, tá? Posso deixar só ID e a multiplicidade está definindo que vai existir os campos, tá? Como padrão de notação, a gente vai sempre criar a chave estrangeira, quando for modelar o banco, com o ID e o nome da classe de origem. Beleza? Vai ser o nosso padrão de notação, ID e nome da classe de origem. Então, ali no livro, quando eu for fazer um mapeamento para a tabela, vai ter um ID idioma, um ID editora e um ID gênero. E do livro é só ID. Quando o livro for para o empréstimo, vai ID livro para o empréstimo. Você sabe que é o ID da classe tal que está lá. Está aceitável o nosso modelo? A ideia do nosso modelo está aceitável para o sistema? Pô, posso pegar livro emprestado, gênero, pessoa, tá. Agora eu começo a especializar ele para os outros problemas. Eu vou olhar lá meu requisito, ó. E aí eu começo com as coisas que eu identifiquei. Opa, tem ISBN, nome, gênero, descrição, autor.
Aqui tem autores, a gente esqueceu do autor, ó. Tá vendo? Como é que é importante a gente voltar para o requisito? Ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui o livro, ó. Aí eu tenho o autor, ó. Show? Já vou colocar um IDzinho aqui, ó. O autor, ele vai colaborar com o livro. Um autor pode estar em 0 ou vários livros. E um livro pode ter um ou vários autores. Não é isso? Aqui a gente tem outra relação, vários para vários. Significa o quê? Que esse cara aqui, ó, morre e ele vai virar aqui uma classe associativa chamada autor livro. Show? Então, posso colocar de novo a associação aqui, ó, que a gente esqueceu de colocar aqui. Um autor, um livro pode ter um ou vários autores, e um autor pode estar em 0 ou vários livros. A mesma coisa aqui, um livro pode estar em 0 ou vários empréstimos, e um empréstimo pode ter um ou 2 livros. Um ou 2 livros. Observe o seguinte, quando a gente limita aqui, significa que na implementação você vai limitar isso. Vai ter um código lá, você está dizendo para o cara que for implementar, quando ele for implementar esse modelo, que ele vai limitar. Está claro aqui na anotação, só que você tem que conhecer a anotação para entender isso. E é por isso que a gente aprende a anotação. Tem muita informação expressa nesse modelo aqui. Lembrando, a finalidade do modelo é isso. É comunicar muito com pouco. A gente fez pouco aqui, foi o quê? Foi 30 minutos de aula. Fizemos uma série de coisas aqui que dá uma leitura enorme do que está sendo feito, né, do que vai ser implementado. Professor, aqui quando você for princípio, o livro pode ter um autor. Só. Você botou uma classe de relação com mais. Mas vários autores é muito normal em livro. Não, pode ter um só também. Não, No não meu sistema pode ter um. Tá bom. No meu tem vários. Não, mas tem que ser, deixar simples, né, professor? Olha só, o simples não tem a ver com o errado. O simples tem a ver o mais simples possível com o seu problema. No nosso problema, é quase impossível você não ter na sua biblioteca, na verdade é impossível, vários autores. Eu aqui mesmo, dos 3 livros que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho algum aqui que tem mais de um autor. E a minha amostragem é extremamente baixa. Esse aqui tem 3. Esse aqui tem 1, mas tem contribuição de outros 2. E esse aqui tem 1 só. Todos os 3 têm só uma editora. Todos os 3 têm só um idioma. Então, no nosso problema, está muito mais correto manter a simplicidade nessa visão do que na visão que você está propondo. Manter simples não é fazer errado. Não interprete dessa forma. É manter o mais simples possível para resolver o problema que você quer resolver. É isso. Eu não preciso complicar se o meu problema não pede, mas eu não preciso fazer errado para manter simples. O que ele propôs é, vamos fazer errado para manter simples. Isso não é o que a gente está fazendo na nossa análise. E até por isso que a gente faz a análise, tá? Para fazer o mais certo possível dentro das limitações do nosso problema. É isso. Vamos lá. Continuando. Então, o gênero já está lá. Eu gosto de imprimir, rabiscar, ou faço, ó, já coloquei o gênero, já coloquei, vou taxar, já coloquei o idioma, né? Já coloquei o idioma, já coloquei o autor, já coloquei a editora, tá?
Agora falta, está bem claro na nossa análise, inclusive, que é mais de um, né, no nosso levantamento inicial. Agora falta os campos ISBN, nome. Aqui, você vai ter que fazer uma pesquisazinha quando você for modelar no banco, que é o tamanho do ISBN. Eu não faço ideia. Por enquanto, na classe não tem aquele negócio que tem no banco de dados. No banco de dados você tem que estipular o tamanho do campo. Por que no banco de dados é importante e você tem que estipular o tamanho do campo? Porque lá a quantidade de bytes que vai ser armazenada tem relação com isso. Tá? Tem relação com o tamanho. Aqui não é importante, porque o campo é string. A variável que você programa é string. Então coloquei nome. Opa, o meu livro tem nome. Vou colocar um nome. Ó, eu estou transformando todos os atributos em público. Ó. Por que que é público? Porque os objetos de fora vão ter que acessar esse atributo. O que que eu estou dizendo aqui? Eu vou ter um formulário que vai preencher os campos, que vai ter que preencher esse atributo. É por isso que ele é public. Que exemplo ia ser uma variável tipo private? Que? Um exemplo de uma coisa assim que ia precisar ser tipo private. Uma das características da orientação a objeto é o ocultamento da implementação. Tá? Você pode ocultar a implementação de quem de fora para coisas que você quer fazer. Por exemplo, você tem um cálculo matemático complexo, mas você recebe 2 valores e dá o resultado. Não te interessa expor as variáveis internas como você faz esse cálculo. Então todas elas são privadas. Você só vai expor o resultado. Entendeu? Então toda vez que você não quiser expor para o usuário detalhes de implementação que não são importantes para ele, você vai usar um private para quem for usar. Beleza? Descrição. Edição. Quantidade de páginas. Vocês percebam que é uma construção. Tá? Não é sinal que o seu projeto vai ter só isso de atributos no seu livro. Não é sinal que vai ter só isso. Mas por enquanto você identificou isso. Você encerrou aqui a sua análise inicial do objeto livro. Vamos para o próximo. Emprestar livro. O sistema deve permitir o empréstimo ao público em geral. O público em geral para você é a pessoa. Ok. Está permitindo. Agora, no empréstimo, tem informações que não estão aqui, que você precisa pensar sobre o empréstimo. Pô, o que é importante na minha abstração do empréstimo? Além do livro e da pessoa. Né? Ó, o empréstimo máximo é de 7 dias. Então eu preciso saber a data de saída. Data de saída do empréstimo. Aqui pode não ter o tipo de dado que você quer colocar. Aqui você vai ter que pensar um pouquinho na linguagem. No C# tem o datetime. Tá? Então eu vou colocar aqui o datetime e eu vou fazer ele criar o tipo para mim. Ele vai poluir o modelo. Ó. Eu não vou me preocupar com esse cara. Esse cara é só para minha anotação tá correta aqui. Beleza? Aqui eu tenho que ter o quê? A data prevista da entrega. Depois que eu criei o datetime está lá para eu usar. Ó.
Por que a data prevista para entrega? Cara, aí vem o sistema de empréstimo. Tá? O fato de você ter emprestado não significa que ele vai entregar na data que vocês combinaram. Tá? E não significa que ele vai entregar os 2 livros ao mesmo tempo. Ele pode entregar um com 2 dias, outro com 5, um com 2, outro com 10. Tá? Então a data de entrega ela não está aqui do livro emprestado. A data de entrega está aqui. É do livro. O livro que foi emprestado foi entregue tal data. Beleza? Então o atributo de entrega está no livro emprestado, que é a data de entrega. Uma é a previsão. Você precisa ter a referência da previsão para quê? Para você saber quando o cara atrasou. Não é? A data de entrega é a data efetiva da entrega. Show? Vai ter que a taxa caso entregue atrasado. Então, tem várias formas da gente resolver isso. Tá? Uma é você calcular o valor na classe empréstimo, outra é você calcular o valor livro a livro. A forma mais correta é livro a livro. Pela data de entrega, você ter um campo aqui, que ele vai ser somente leitura, chamado dias de atraso. Esse banco não precisa ser armazenado no banco de dados. É um banco que você vai calcular pela data de saída e a data de entrega, dias de atraso, e o valor da multa. Esse dia de atraso poderia ser tipo um está atrasado? Esse dia de atraso poderia ser tipo um está atrasado? Que aí o padrão seria falso e depois do tempo daria. Poderia para facilitar, ou somente dias de atraso que você vai fazer também a seleção. Poderia. O campo, de qualquer jeito, cara, esse é um campo que você não vai preencher. Então, tipo assim, se é um campo boolean ou não, é indiferente, porque você vai fazer o cálculo para saber se está atrasado. Aqui, gente, aqui a gente entra num outro cara que faz parte desse problema. Qual que é o nosso pensamento aqui? O empréstimo de 7 dias e o valor da multa. Não tem lugar nenhum onde está configurado isso. Você não vai fazer isso no hardcode, programar isso, porque se mudar o valor da multa ou a quantidade de dias, você vai ter que reprogramar. Então você vai criar um cara que vai ser o configuração. Nesse caso aqui eu não preciso complicar. É uma configuração que vai ter aqui quantidade de dias de empréstimo e o valor da diária atraso. Ah, professor, se fosse um sistema de locação que eu tivesse diárias diferentes, por tipos de coisa diferente, ia ser outra lógica para resolver o problema. Para o nosso sistema vai ser essa. Porque eu não tenho complexidade nisso. Atrasou, paga. Beleza? Aí aqui eu tenho que ter um registro do pagamento. Por que eu preciso ter o registro do pagamento? Porque se a pessoa tiver dívida, ela não pode pegar outro emprestado. Né? É uma regra que está associada. Então aqui eu tenho o valor da multa e valor pago.
Pessoal, aqui tem outro erro comum do analista, que é importante eu destacar, né? O analista vai lá, ele olha assim, pô, vou fazer um sistema de venda. Aí ele cria lá, pô, tabela produto e coloca lá o preço do produto na tabela produto. O produto custa R$20, né? Aí vai fazer a venda, aí coloca a venda e vai ter lá os produtos vendidos. Mesmo esquema aqui, livro, empréstimo, tem venda e produtos vendidos, que é com produto. Você pode ter mais de um produto vendido por venda. Aí pega o preço do produto. Pega o preço do produto, multiplica pela quantidade e exibe lá, você me deve tanto. E não guarda o preço que foi efetivamente vendido. Quando você atualiza o preço do produto, toda a sua história muda de preço. Então, quando você tiver dados temporais, que eles acontecem naquele tempo, que são importantes você guardar o valor naquele tempo, isso parece redundância, eu guardar o valor da multa aqui também. Mas não é, porque é o valor efetivo que foi calculado naquele momento. É esse valor que importa. Porque se eu mudar o valor da diária de atraso, eu não posso atualizar esse valor aqui. Para os que já foram pagos, principalmente. Senão eu gero uma dívida. Porra, eu devia R$7, paguei R$7, aí tu atualizou o valor para 15. Pô, passei a dever 8 agora. Fui ligeiro, hein? Fiz a conta rápido. Eu sempre sou rápido na conta, mas nem sempre sou certo. Beleza? Então, com essa análise aqui na minha cabeça, e não estou dizendo que de fato isso aconteceu, eu estou ressaltando toda hora que eu posso estar incompleto, que eu posso estar errado, porque eu posso, tá? Esse é o trabalho do analista, ele vai pensando e vai construindo. Não é sinal que ele vai estar certo de primeiro ou que ele vai estar completo de primeiro, tá? Mas na minha cabeça, eu resolvi esse problema aqui, esse problema aqui, e esse problema aqui. Por que eu resolvi esse problema nos dados, não na programação? Porque eu sei o valor da multa, eu sei quantos dias de atraso, eu sei qual que é o limite da diária, eu consigo calcular as datas, e eu consigo saber se o cara tem dívida ou não pelo valor pago. Na minha cabeça está resolvido, eu posso ir continuar evoluindo. Cadastrar gênero. Código e nome, eu coloquei o ID aqui só para dificultar a nossa vida, né? Lá eu coloquei código, o nome do gênero. Professor, mas aí precisa de uma tabela para dizer quando mudou. Hoje mudou o preço. Aí a partir de hoje vai precisar de outra tabela para isso? Se você fosse fazer cálculos retroativos, coisas do tipo, precisaria. Nesse caso, não. Pegou o impresso e já está guardando lá o valor. Ou você calcula o valor da multa com o valor que tiver atualizado. Seu sistema é simples. Você não está complicando ele, porque você poderia ter diárias diferentes por tipo de livro, né? Ter cálculo por dia, eu quero ficar 1, 2, 3, 4 dias, ter promoções, depende do seu sistema, a complexidade. No nosso, a multa é calculada com o valor que está lá configurado e acabou. O cara chorar, ele apanha ainda. O cadastro de gênero, ok. O cadastro de autor. Tá lá o ID e o nome. Cadê o autor? ID e nome. Cadastro de editor, ID e nome. Ô pessoal, observa esse lance que eu falo da abstração. Ele é importante porque é o seguinte. Se o seu sistema ele fizesse também a parte da compra dos livros, ele permitisse o cara acessar o site da editora, tá? Você teria que ter mais informações na sua abstração da editora, tá? No nosso sistema é só para o cara poder localizar por editora. Ele só precisa do nome da editora.
na nossa abstração. Não precisa de mais nada. Entenderam? Que a abstração vai de acordo com a complexidade. Por quê? Porque na nossa análise, a gente identificou lá que ele só vai consultar o livro. E esses são os recursos. Você não vai ter outras coisas. Você não vai ter comprar livro. Você não vai ter verificar com a editora tal coisa. Você não vai ter nada disso. O ID da editora aí também poderia botar o CNPJ da editora, né? Se você fosse comprar, ou se fosse importante o CNPJ, sim, para você. Você poderia colocar o CNPJ. Mas começa a dar uma complexidade para a sua abstração que pode não ser necessária nesse caso. Porque eu só quero permitir que ele pesquise por editora. Eu não tenho CNPJ de fácil acesso aqui, da editora. Entendeu? O cara vai ter que olhar os detalhes do livro para achar o CNPJ. Né? Já começa a ter uma complexidade de manutenção. Que eu posso não querer colocar. Isso eu tô frisando toda hora a abstração do dado, gente, porque o seu sistema, as abstrações devem ser o mais simples que elas forem possíveis para o problema que você está resolvendo. Pode ser que no momento em que aumente a complexidade, você pague o preço? Pode, você tem que aumentar a complexidade? Ok, mas é porque aumentou a complexidade. Opa. Cadastrar idioma. Código e nome. Então a mesma coisa, idioma. ID e nome. A devolução do livro, ó. Pessoa, data de entrega, livro e se atrasado o pagamento. Tá aqui, ó. A devolução do livro. Data de entrega e o valor pago. A pessoa a gente já sabe porque é a mesma que pegou emprestado. O livro a gente sabe porque está no livro emprestado. O atrasado a gente sabe porque se da data de saída para a data de entrega der mais que a quantidade de dia de empréstimo, vai estar atrasado. Eles não tinham que ficar ligados? Quê? Eles não tinham que ficar ligados? Não, isso aqui é uma classe de configuração. A sua regra de negócio vai olhar ela para calcular o atraso. Tá? Exatamente. E também não precisa estar tudo da mesma classe, não. As classes se colaboram, se comunicam e você vai ler outras coisas do seu sistema para fazer o que tem que fazer. Cadastrar pessoas, atendente cadastrar pessoas que poderão pegar livro emprestado, ok. Pessoa a gente não colocou nada, eu vou colocar aqui ID e nome também. Se o seu sistema precisar, você poderia colocar, mas na sua análise, isso é uma outra coisa que a gente começa a imaginar também, né, gente? Que é o seguinte: o seu sistema deve ser tão complexo quanto o problema do seu cliente. Para quê? Para a gente não enganar o cliente. Vai enganar o cliente? Não vai. Tá? Dentre os seus problemas, ele falou que ia mandar a carta de feliz aniversário pro cara, não precisa da data de nascimento, não falou. Ele falou que se ele não me devolver o livro, eu vou colocar no SPC, eu preciso dos dados para SPC, aí você teria que ter outros dados. Você teria que ter CPF, nome de mãe, nome de pai, alguns outros dados para você colocar, não é? Os dados necessários, eu não sei quais são. Você teria que fazer a pesquisa dos dados necessários para você colocar data de nascimento, etc. Outros dados necessários. Mas não! Como ele não falou nada, eu não vou me preocupar com isso agora. Beleza? Eu não vou ficar inventando o campo aqui do que eu acho que é necessário. Porque isso é outra coisa que o analista fica fazendo. Pô, seria legal se tivesse isso. Uma vez cheguei para um cliente meu com um sistema cheio de recursos que ele não pediu. Aí ele perguntou se podia dar desconto tirando os recursos que ele não queria. É óbvio que ele não quer, pô.
Ei, tira aí pra mim e dá um desconto, pô. É isso. Você fazer sem, que aí depois o cliente vai chegar compra de novo e adiciona. Ô, gente, não é sinal que você não vai pegar esse modelo e não vai conversar com o cliente. Você vai falar com ele, pô, e se o cara não devolveu o livro? O que acontece? Você vai perguntar, porra. Você não vai ficar caladinho. Ah, não, ele não falou nada, eu não vou falar. Tudo que você não descobre na análise, você vai descobrir quando você entregar o produto para o seu cliente, porque é necessidade dele. Ele vai falar, não tem isso, eu preciso. E às vezes ele só vai saber que está pronto. Se precisar do negócio, precisa. Aí eu tenho contato com Então a gente tem que fazer as perguntas. Mas e aí, e se o cara não entregar o livro, o que você faz? Ele pode só falar que não, eu jogo a dívida dele lá na matrícula do aluno, lá o ID vai ser igual à matrícula do aluno. Eu jogo a dívida lá e ele paga no boleto, ou então ele não renova a matrícula. É R$2 a multa que eles cobram aqui da Justo. É uma mixaria, né? É, mixaria, pô. Essa aí é a multa da doutrina, né? Pra você não atrasar. Porque você pode levantar sua bunda e ir lá renovar o empréstimo, né? Que aí não cobra nada. Então eu vou interromper agora para vocês irem pro intervalo.